O tema da nossa primeira palestra desta manhã na Sala Boa Esperança é Processo de Certificação de Operadores e Equipes de Operação e Manutenção. Vamos aos convidados dessa primeira palestra. Senhor Diego Oliveira, gerente do Departamento de Normatização e Suporte Técnico da Operação. Engenheiro eletricista, formado na Universidade Federal de Campina Grande, possui MBA em Gestão Empresarial pela Escola Superior de Administração e Marketing de Maceió. Atualmente está como gerente do Departamento de Normatização e Suporte Técnico da Operação e também assume a função de coordenador do Sistema de Gestão da Qualidade da Operação. Também conosco Marcelo Bastos, gerente de Departamento de Manutenção de Subestações. Engenheiro eletricista, formado na Universidade Federal de Pernambuco, possui mestrado em Sistemas de Energia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande e MBA em Gestão de Negócios para o Setor Elétrico pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou como gestor de empreendimentos, gerenciou a divisão de manutenção da transmissão de Funil e de Camaçari e atualmente é gerente do Departamento Normativo de Manutenção de Subestações. Com a palavra, os nossos palestrantes. Pessoal, bom dia. Satisfação aqui falar com vocês. Pessoal interno, a Chess, o pessoal que está assistindo fora da Chess. A gente vai ter hoje 30 minutinhos para falar de um processo tão importante aqui dentro da nossa empresa, né, que é o processo de certificação de operadores e equipes de OEM. Né, a nossa apresentação vai ser uma apresentação compartilhada, tá? Como foi apresentado. Eu e Marcelo, a gente vai distribuir alguns tópicos aqui para falar um pouco dessa atividade que ocorre a cada 3 anos dentro da nossa empresa. Então, a gente vai falar, pessoal, desses 8 tópicos, né? Esses 5 primeiros vai ser a minha parte da apresentação. Eu vou falar da distribuição das equipes de operação e manutenção, tá? Dentro da empresa, a gente vai conseguir ver a quantidade de instalações da Chesf, quantos centros de operação nós temos, né? A quantidade de operadores e técnicos de OEM, né, de operação e manutenção, quantidade de operadores dos centros de operação. Então, a gente vê a dimensão do trabalho e a abrangência do trabalho dentro da nossa empresa, tá? Depois a gente vai ver quais são os requisitos aí exigidos no procedimento de rede sobre esse processo de certificação. É o segundo tópico. O terceiro tópico, a gente vai falar das etapas de certificação, né, realizadas aqui na nossa empresa, tá? Passar um pouquinho da nossa experiência para vocês, né, da certificação que ocorreu no ano de 2020, né, fruto do ciclo, e como a gente faz todo o controle e a gestão desse processo, tá? Os ganhos com a certificação, também eu acho muito importante a gente trazer isso para vocês. A gente muitas vezes comenta que para atender algum requisito regulatório, mas eu queria trazer outros ganhos diretos com o processo e discutir isso aqui com vocês. E a visão de futuro, né, o que a gente vê de melhorias dentro desse processo de certificação, né, numa melhoria contínua. A gente já imagina algumas ações aí de melhoria para gerenciar esse processo que é bem interessante, bem importante dentro da nossa companhia. Em seguida, Marcelo, eu vou parar o compartilhamento, né, e Marcelo vai continuar com esses 3 tópicos, né, as novas equipes contratadas, né, de operação e manutenção dentro da Chesf, os desafios de integração dessas equipes também nesse processo de certificação e como é que está o estágio atual do processo de certificação dessas equipes contratadas, tá? Então, essa é a nossa agenda de hoje. Falando um pouco da distribuição das equipes de operação e manutenção, né, a Chesf possui 4 centros de operação, né? A gente vê o mapa geográfico, né, o centro de operação de Recife, um centro de operação em Fortaleza, um centro de operação em Paulo Afonso e um centro de operação lá em Salvador. Esses centros, eles supervisionam diversas instalações. Então, o centro de operação de Paulo Afonso supervisiona 56 instalações. O de Recife, 42, o de Fortaleza, 33 e o de Salvador, 25, tá? Isso dá um total de 156 instalações, né, entre usinas e subestações da Chesf. 10 delas a gente tem ativos, né, dentro dessa subestação. Não é a subestação própria da Chesf, mas nós temos ativos e precisamos supervisionar essas instalações.
e 110 delas, das 156, ou seja, 70% são teleassistidas, ok? São instalações em que em algum momento do dia não tem nenhum operador técnico de OIM fazendo a operação local da instalação, ou seja, ela é telesupervisionada através do centro, tá? De um desses 4 centros de operação. Para a gente ver a dimensão do processo de certificação, eu estou trazendo para vocês aqui o quantitativo, né, das equipes. Então, nos centros de operação, a gente tem 80 operadores, né, de sistemas chamados OPS, trabalhando 3 operadores em regime de turno e um encarregado no horário comercial. As instalações, né, falando da operação local, a gente tem usinas e subestações, sob gestão da operação e da manutenção, né, como eu falei, 156 instalações, são 410 operadores de instalação, chamados OPIs, esses 410 trabalhando também em regime de turno ainda, ou seja, 24 horas por dia, e 190 técnicos de operação e manutenção, né, chamados técnicos de OIM, trabalhando em horário comercial, tá? Então, a gente vê aqui uma imagem do centro de operação da Chesf e aqui abaixo uma imagem da operação local de instalação, tá? Totalizando, né, fazendo esse somatório de operador de sistema, operador de instalação e operador de OIM, né, técnico de OIM, a gente tem dentro do processo de certificação 680 operadores e técnicos certificados, tá? Mas esse número, né, dentro do processo de certificação é bem maior, porque a gente tem gestores trabalhando, tem uma equipe pedagógica trabalhando, tem os gerentes das divisões regionais, então é um processo grande dentro da nossa empresa que envolve cerca de 750 pessoas, tá? Qual é o procedimento de rede que baliza, que orienta esse processo de certificação, né? Isso aí está definido no módulo 4.1.10, né, capacitação e habilitação de operadores de sistema. E temos uma rotina dentro desse módulo chamada certificação de primeira parte de operadores de sistema e de instalações, tá? E o que é que diz nessa rotina de maneira mais geral, mais abrangente? Ela diz que a gente precisa assegurar que os operadores das instalações da rede de operação estejam devidamente habilitados para suas atividades de tempo real, mediante o processo de certificação de competência técnica e de saúde física e mental, tá? De uma forma geral, pegando os subitens, né, os tópicos dessa rotina, ele estabelece algumas condições de saúde que os operadores e técnicos precisam ter e que internamente na Chesf a gente faz todo esse controle de saúde, né, seja física ou seja psicológica, através de exames e de um atestado de saúde ocupacional emitido por médico responsável, tá? Conhecimentos técnicos, né, também é exigido para o processo de certificação, que é realizado através de provas, né? É necessário ter habilidade no processo de operação, de geração e transmissão, no caso da Chesf, tá? A norma é mais abrangente, pega também a parte de distribuição, mas para a Chesf estaria voltado para conhecimento de geração e transmissão. A obtenção do certificado, que seria essa habilitação do atestado de saúde ocupacional, né, o atestado emitido pelo médico, mas essa habilitação, então, resultado positivo, né, com rendimento superior ou igual a 70% nas provas. Então, com isso, o somatório dos dois, tanto o operador e o técnico de OIM, com a saúde ok, com a parte psicológica ok, e com a parte técnica também, sendo aprovado, ele tem a obtenção desse certificado, tá? Vigência, revalidação e cancelamento da certificação. Então, essa certificação tem validade por 3 anos, ela precisa ser revalidada quando um operador muda de instalação, quando a instalação tem uma alteração muito grande de configuração, quando tem substituição de muitos equipamentos que mudem procedimentos operacionais, então ela precisa ser revalidada num prazo de 6 meses, tá? Uma instalação nova que entra na rede de operação, mais 6 meses também o prazo para a gente ter essa certificação daqueles operadores. E essa certificação também pode ser cancelada se em algum momento for verificado que aquele técnico, aquele operador não tem condições de realizar suas funções. Então, é feita uma avaliação para iniciar um novo processo, tá? Divulgação interna do processo, né? Precisa ser amplamente divulgado, um processo estruturado. Fiscalização do processo de certificação é um projeto sujeito à fiscalização da ANEEL. E a gente tem uma norma interna, pessoal, aqui na Chesf, que é chamada de norma, né, NOP 011, que fala da certificação de operadores de sistema e de instalação.
Essa norma ela é baseada naquela rotina, né, que eu mostrei do ONS. Ela é distribuída, a gente distribui os temas da habilitação em 10 módulos, o Marcelo acho que vai falar um pouquinho mais para frente desses módulos. A gente define o quantitativo mínimo de questões para cada módulo, né, da prova, define quem deve realizar cada módulo, se é operador de sistema, se é operador de instalação, o índice de aprovação é de 70% e os prazos de cada etapa, né, que eu comentei com vocês, né, mudou a configuração da subestação, mais 6 meses para certificação, ou ele não foi aprovado na primeira prova, né, no primeiro teste, ele vai ter um tempo para realizar a segunda prova, o procedimento de rede define que são 6 meses o máximo, a gente dá 3 meses até a segunda prova, mais 3 até a terceira prova, então tudo isso está definido na nossa norma interna. E também define as competências, né, daquele validador, das questões, do certificador, as competências do gerente e das áreas normativas da empresa. E a gente tem internamente uma ferramenta, pessoal, chamada ferramenta Acerte, que está disponível no nosso sistema de gestão. É uma ferramenta, né, um aplicativo de certificação de operadores que faz toda a gestão do processo. Nessa ferramenta é possível ter o controle de perfil para o usuário, o cadastro das normas de operação e gestão sobre todo o banco de questões, né, que são gerados para a realização das provas, são disponibilizados exercícios de autotreinamento, consulta dos resultados das provas e do atestado de saúde ocupacional, disponibilização do certificado. Então, toda a gestão do processo de certificação está dentro dessa ferramenta, e essa ferramenta foi criada internamente aqui na Chess, né, dentro do segmento de operação. Então, foi uma conquista, uma evolução muito grande, tem um desenvolvimento da ferramenta que está sempre buscando, né, a gente está sempre buscando aperfeiçoamento, tá? E ela contribui muito para o atendimento dos requisitos estabelecidos no procedimento de rede. Aqui é só um exemplo de uma tela do Acerte, né, dessa nossa ferramenta. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 8.000 questões, né, disponíveis nesse banco de questões. Quando fazemos uma revisão dessas questões, ela entra para análise, né, e se aquela questão realmente, depois de uma revisão do normativo, ela ficar obsoleta, ela vai para um banco de obsoleta, tá? Ou a gente revalida ela volta para o banco disponíveis. Ou seja, a gente tem todo uma gestão do sistema de normas internas, normas do ONS, cadastro de banco de questões, validade de questões dentro dessa ferramenta, tá? Então, aqui são os exemplos de algumas normas internas da Chess, tá? A IN1 é norma de acesso, IN4 de codificação, a gente tem as perguntas que foram formuladas, o gabarito da resposta, a abrangência, quais as instalações são abrangidas por essa pergunta, né? A data de validação dessa questão, então é bem completo. Aqui a gente consegue ver, pessoal, o estágio da certificação atual. Então, é possível a gente ver as notas por módulo aqui, a nota de cada funcionário, de cada operador e técnico de OEM que está sendo certificado. A gente consegue fazer todo esse acompanhamento. Como é que está a situação do ASO, se a certificação foi homologada pelo gerente e o status da certificação dele, tá? Disponibilizamos também um resumo da certificação, também o próprio certificado, tudo dentro dessa ferramenta que foi, né, desenvolvida internamente da Chess. Resumo das etapas, né, de uma maneira bem abrangente. Atualização do banco de questões, então tem um grupo de validadores que fazem análise das questões e verificam se elas estão válidas, questões gerais e questões específicas de cada instalação. Liberação do autotreinamento, então até 3 meses o empregado pode fazer o autotreinamento desse mesmo banco de questões, pegando questões aleatórias e aumentando seu conhecimento para a prova. Aplicação das provas de certificação, né, pelas divisões regionais. Acompanhamento dos resultados, então as divisões regionais, os gestores e aqui os departamentos normativos fazem esse acompanhamento. A conclusão das provas, né, pelos operadores de sistema, operador de instalação e os técnicos de OEM. Carregamento dos gabaritos e geração automática das notas. Quando a gente carrega os gabaritos também nesse programa, a gente já tem as notas automáticas dentro dessa ferramenta. Temos, em seguida, a validação da vigência do atestado de saúde ocupacional. A gente tem uma comunicação com outra ferramenta também, que tem esse dado do ASO. Então, a gente não precisa estar cadastrando dentro do Acerte a data de validade do ASO, né, desse atestado. Ele se comunica com outra ferramenta, já traz essa informação para a gente. E, por fim, disponibiliza o certificado após a validação e homologação do gestor, tá? Então, a gente tem relatórios automáticos também gerados a partir do Acerte, a gente consegue identificar quem está fazendo a prova, de qual divisão regional ele é,
a quantidade de operadores que estão inscritos, né, a quantidade de inscrições, porque a gente tem operadores e número de inscrições, porque às vezes um operador atua em mais de uma instalação ou subestação. Então, por exemplo, a gente tem cerca de 680 operadores e quase 1.300 inscrições, porque eles atendem mais de uma subestação ou usina. Percentual de conclusão das provas, percentual de conclusão do atestado de saúde ocupacional e o percentual da certificação. Então, a gente tem todo esse controle através de relatórios automáticos. E, por fim, a geração do certificado, tá? Ganhos diretos, como eu comentei com vocês, atendimento aos requisitos regulatórios, tá? Isso aí é o natural, né? É o que a gente busca primeiramente, é uma exigência do procedimento de rede. Só que a gente vê outros ganhos, pessoal, integração das equipes com compartilhamento de conhecimento, na hora de revalidar as questões, discutir melhorias no processo. Isso acaba trazendo também mudanças nos procedimentos, né? Melhoria contínua nos nossos normativos e processos que vieram até por intermédio dessas discussões desses grupos, capacitação e motivação das equipes, né? O funcionário motivado, capacitado, ele acaba rendendo mais e fica mais com eficiência maior na realização das suas tarefas, aumento da eficiência operacional e, por fim, melhorias no resultado da empresa, tá? Visão de futuro, o que é que a gente imagina? A gente tem um SAP, né, um sistema aqui nosso de gestão de ativos também, gerenciamento de ativos, que a gente está buscando trazer algumas informações para carregar diretamente nessa nossa ferramenta do Acerte. Melhorias nas formas de controle e acompanhamento, tá? Esses relatórios a gente está buscando desenvolver através de BI, tá? Business Intelligence agora, para ter uma dinamicidade maior naquelas informações e dados. Análise de interseções entre o processo de certificação e de formação de operadores, que são processos distintos dentro da empresa, né? A gente tem a certificação, mas ao longo dos anos a gente tem uma formação daqueles operadores, então tem algumas interseções nesse conhecimento, e se a gente identificar essa interseção, a gente possivelmente consegue dar uma agilidade maior na capacitação desses operadores e técnicos de operação e manutenção. E, por fim, a análise de outras ferramentas de mercado visando melhorias no Acerte, até para fazer uma avaliação, possivelmente, de provas online. Então, ver o que é que tem também de bom no mercado que a gente pode agregar para a nossa ferramenta. Então, de uma forma geral, pessoal, preliminarmente, né, nesses 15 minutos, é isso que eu queria apresentar para vocês. Em seguida, a Marcela vai falar dos desafios que a gente está tendo aí com a integração de novas equipes de OIM nos quadros da Chess, tá? Então, a gente vai partir, Marcelo, agora para a segunda parte da apresentação. Pode ficar à vontade, Marcelo. Tá certo, Diego. Obrigado. Vou compartilhar aqui a apresentação. Bom dia a todos. Bom, acredito que a apresentação já deve estar aparecendo para vocês. Como o Diego mencionou, a gente vai passar aqui rapidamente uma segunda parte, né, dessa apresentação. Ele falou dos 5 primeiros tópicos, e a gente vai dar uma visualização agora nos tópicos 6, 7 e 8, que são as novas equipes de OIM contratadas, os desafios, né, nesta integração e qual o estágio atual do processo de certificação dessas equipes. Então, de uma maneira geral, os serviços de operação e manutenção de subestações na Chess, eles têm premissas, né, e um foco muito claro. Então, nós temos assim, as atividades de manutenção e operação em subestações. Quando a gente está falando desse tema, nós temos aí um arcabouço, que são os normativos da Chess, os procedimentos de rede, como o Diego já mencionou, resoluções da ANEEL, manuais e instruções de equipamentos e sistemas e, sobretudo, segurança. Isso tudo para proporcionar uma segurança operacional das instalações da Chess e, naturalmente, do sistema como um todo. E, quando a gente fala nisso, naturalmente, a gente tem aqui por trás um conceito que é a disponibilidade dos ativos e, naturalmente, a maximização da nossa receita líquida. Tudo isso leva a uma adequada prestação de serviços para a nossa sociedade. Bom, então, entrando já nos nossos contratos, né, os contratos recentes de OIM, eles têm uma abrangência, são 3 contratos.
atuando nas 7 regionais da Chesf, em 43 instalações. Isso traz um resumo de 93 técnicos OIM e 3 engenheiros. Então, nós tivemos aí o ingresso recente de 96 profissionais, e todos eles com a necessidade de passar pelo processo de certificação. Como é que esses contratos, né, estão distribuídos, né, e quais são os polos de atendimento? Então, nós temos um contrato que ele está voltado para as regionais de Natal, Paulo Afonso e Recife, com 10 polos, ou seja, um polo ele pode ser composto de uma instalação, 2 ou até 3 instalações. Nesse caso aqui nós temos 10 polos, 18 instalações sendo atendidas, 35 técnicos de OIM e um engenheiro. Já o atendimento às regionais de Sobradinho e Salvador, nós temos 6 polos de atendimento, né, são 6 equipes, 15 instalações, 24 técnicos de OIM e um engenheiro. E já nas regionais de Teresina e Fortaleza, nós temos 8 polos, né, o que significa que são 8 equipes, 10 instalações sendo atendidas, 34 técnicos de OIM e um engenheiro. Então, como é que é a certificação, né, desses profissionais? O Diego já falou, então a gente vai trazer aqui como é que a gente declara essa demanda, essa necessidade no nosso contrato. Então, em atendimento aos procedimentos de rede do ONS e o normativo da Chesf, todos os profissionais que atuam na operação do sistema, operação de subestações e operação de usinas do sistema elétrico interligado devem possuir um certificado técnico. O Diego já apresentou como é esse certificado. Comprovado através de registros de resultado em provas escritas. Este certificado técnico é uma comprovação que os eletrotécnicos que atuam na operação detêm o conhecimento técnico mínimo necessário para operar, no nosso caso aqui, né, uma subestação do sistema elétrico interligado. Então, isso é um texto que está presente nos contratos de OIM. Então, os módulos, né? Quais são os módulos do processo de certificação que são aplicáveis a esses profissionais, né, que são técnicos OIM de subestações? Então, o módulo A, que aborda as instruções normativas da Chesf. O módulo B são as normas de operação e a NBR ISO 9001, né, todo o processo da operação é certificado pela ISO 9001. Instruções de operações gerais e regionais, né, exceto aquelas de reenergização, que é o módulo C. No módulo D, nós temos o processo de reenergização, com instruções de operação de reenergização e caracterização de impedimento, né, que está na INOP 01006. O módulo E, proteção, né, que é a filosofia da proteção, CPSM, específico da instalação ou sistema. O módulo F é a prática operacional. E o módulo G são equipamentos, né, os equipamentos principais e serviços auxiliares. Então, são 7 módulos ao todo que estão aí sob o escopo do processo de certificação dos técnicos de OIM, de subestações. Quais são os desafios, né, que a gente tem pela frente, né, quando a gente fala assim, do ingresso de 96 profissionais simultaneamente na Chesf, passando por esse processo de certificação, né? Então, primeiramente, é uma quantidade significativa de certificações ocorrendo simultaneamente. Isso traz um desafio natural, que é a gestão, né, o devido atendimento, né, a elaboração das questões, a seleção das questões do banco que o Diego apresentou. Tudo isso, ao mesmo tempo, traz um desafio natural, que é um desafio bom, que a gente vê como uma coisa boa. A integração dessas equipes, né, como eu falei, são dezenas de equipes sendo integradas ao mesmo tempo no nosso corpo técnico. Isso também passa pela manutenção da qualidade dos serviços prestados nas instalações da Chesf, que no ingresso de muitas pessoas, né, ao mesmo tempo, a gente tem essa preocupação também de manter, durante esse ingresso e após ele, durante a realização da rotina desses profissionais,
manter a nossa qualidade dos serviços prestados, né? Isso é importantíssimo para a Chesf. E, por fim, a busca da melhoria contínua em alinhamento com as nossas diretrizes, né? Então, são desafios bons, né? E a gente tem tido resultados positivos. E aí, como é que a gente está nesse momento, né? Atualmente, são 184 certificações realizadas e 9 certificações em andamento. E esse é o total. Aparentemente aqui, né, um número de certificações bem maior do que o número de profissionais. Isso se dá por conta de que cada instalação demanda uma certificação específica. Então, um mesmo profissional, naturalmente ele pode ser certificado em 1, 2 ou 3 ou mais instalações, a depender lá do escopo de atendimento do polo e da equipe na qual ele está inserido. Então, por isso que o número de certificações é maior até do que o número de pessoas, certo? Então, era essa a apresentação que a gente tinha para fazer. Eu agradeço a atenção de todos e estamos disponíveis aí para as perguntas, se houver. Marcelo, obrigado aí, Marcelo, bem legal a apresentação, mostra aí, né, a expansão desse processo dentro da empresa, né, de contratação de novos funcionários, né, para atender o crescimento do setor elétrico, né, dentro do Nordeste, novas instalações surgindo, então a gente precisa abranger aí também novas certificações e novas equipes. Marcelo, uma das perguntas aqui que eu poderia trazer para você, se existe uma previsão de expansão dessas equipes contratadas dentro da Chesf. Se está previsto, se tem alguma ideia de se expandir esse processo de contratação, a depender de novas instalações ou internamente, se tem alguma avaliação sobre isso? Atualmente, a gente enxerga que as nossas instalações elas estão sendo plenamente atendidas. Naturalmente, como você antecipou, a gente pode ter o ingresso de novas instalações, né, oriundas de um acesso, de um leilão. Então, isso naturalmente vai levar a uma necessidade daquele atendimento, e esse atendimento pode demandar uma nova equipe. Isso acontecendo, sim, a gente vai expandir essa contratação. Ou por algum déficit interno, né, das nossas equipes atuais, se a gente se deparar com esse problema, a nossa possibilidade é ampliar, não deixar de atender, né, e ampliar também o escopo desses contratos. Obrigado, Marcelo. Outro ponto, Marcelo, é o seguinte, na sua parte da apresentação mostrou ali 7 módulos, se eu não me engano, né? Isso. Você apresentou aí que as equipes estão passando. E eu tinha falado no início da apresentação 10 módulos, 10 módulos, dessa certificação. Isso. Essa diferença aí, pessoal, seria em relação aos módulos associados aos operadores de sistema, tá certo? Então, dentro do processo de certificação, a gente tem alguns módulos associados aos operadores de instalação, IOM e operadores de sistema. Então, como o Marcelo aí apresentou a parte de contratos das equipes de IOM não de sistema, a quantidade não é 10, é um pouquinho mais reduzida, tá? Isso, outra coisa, Marcelo, questão aos prazos aqui, né, mencionados, a necessidade de ter um normativo interno da Chesf para regulamentar esse processo de certificação. Aí isso aí eu posso comentar um pouco. A gente tem um procedimento de rede, né, que define isso, e sempre a gente, quando vê necessidade, cria um documento interno detalhando um pouco mais esse procedimento de rede. Então, por uma necessidade nossa, a gente utiliza como referência o procedimento de rede e faz todo um detalhamento maior para ficar um pouco mais claro dentro da Chesf, né, as competências, né, o quem deve atender, o que deve atender. A gente elabora um normativo interno disciplinado na casa, né, dentro do segmento de operação e manutenção. Marcelo, de perguntas aí, eu acho que é isso, até pelo prazo e pelo tempo que a gente tem, para a gente não ultrapassar aí o que a gente se comprometeu. Acho que dá para encerrar aqui a nossa apresentação, tá? Obrigado e parabéns aí pela apresentação também. Parabéns também e obrigado a todos pela atenção. Um grande abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço.